Olá, vamos aqui dar continuidade a esse módulo e falar agora de CPC 08, do CPC 08, concluir operações financeiras com empréstimos, porque ainda temos variações monetárias para falar. E aqui nesse pronunciamento técnico, eu comentei com você no final da última aula e vou falar novamente, esse é um pronunciamento mais amplo. E nós vamos aqui ficar atentos dentro desse pronunciamento no que se refere a custos de transação de empréstimos e encargos financeiros de empréstimos. Tá? Então, esse pronunciamento, ele trabalha outros tópicos, nós vamos ficar atento aos conceitos e às informações que ele fala aqui de empréstimos, que ele traz de empréstimos, ok? Antes de começar a falar do pronunciamento, deixa eu trazer uma ideia do que você tem que ficar atento aí a partir de agora. Então, veja, algumas questões de concurso, eles trabalham os empréstimos da maneira como nós vimos até agora, que são as questões um pouco mais simples, que trabalham aquele raciocínio focado no pré-fixado. Última aula a gente falou ali do pós-fixado, mas os concursos, eles ficam mais atentos aí ao pré-fixado e por quê? Porque tem a questão da apropriação dos encargos para o resultado e isso as bancas gostam de explorar. Então, até agora, você já aprendeu como contabiliza empréstimos com juros pré-fixados. Esse CPC 08, ele traz algumas informações mais detalhadas sobre empréstimos. Então, a partir daquele raciocínio inicial, basicão que você aprendeu, sobre contabilização de empréstimos com juros pré-fixados, a partir daquele raciocínio básico, nós vamos agora inserir detalhes. Detalhes, porque o pronunciamento técnico CPC 08 traz alguns detalhes, ok? Você já aprendeu até alguns detalhes, como, por exemplo, ficar atento ao conceito de encargos financeiros e tudo mais. Você já viu algumas coisas a mais. Mas o CPC 08, ele traz alguns detalhes bem específicos que você tem que ficar atento. E aí, o que esse pronunciamento fala? Esse pronunciamento, ele traz algumas informações sobre o tratamento contábil de encargos financeiros e custos de transação. E aí, o que é muito importante você entender? Primeiro ponto, o que são os encargos financeiros de acordo com esse pronunciamento? O que são os custos de transação? E aí, ele traz um componente a mais que é o valor justo, porque ele diz o seguinte: o valor inicialmente registrado de empréstimos deve ser o valor justo, líquido dos custos de transação atribuíveis à emissão daquele passivo, ou seja, atribuíveis à emissão daquele empréstimo. Então, lembre disso. O valor inicialmente registrado de empréstimos, de acordo com esse pronunciamento, é o valor justo, líquido dos custos de transação. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas aí quando que eu vou saber na prova que eu tenho que pensar nesse valor justo líquido dos custos, ou quando que é o raciocínio basicão, né? Basicão. Porque a prova vai trazer dentro da questão, né? A questão vai trazer informações sobre custos de transação. Então, aí você tem que ficar atento. Se você identificar na questão custos de transação, já acende a luzinha, porque aí você tem que inserir esses conceitos e esse raciocínio do CPC 08, porque é esse pronunciamento que diz como você trabalha com os custos de transação de um empréstimo, ok? Então, lembre disso. Se a questão não fala nada de custos de transação, você resolve essa questão da maneira como a gente já trabalhou até agora. Agora, se essa questão citar no seu texto ali, custos de transação do período, taxa efetiva e tudo mais, fica atento. Fica atento porque aí você tem que inserir esses conhecimentos que você vai adquirir agora a partir dessa aula, desse CPC 08. Beleza? Na aula passada eu falei para você que você tinha que ficar atento aí em 3 conceitos, né? E é realmente isso. Vamos aqui para o material. E o que eu falei para você agora? Eu disse para você que esse pronunciamento técnico CPC 08, ele determina que o registro inicial dos empréstimos, ele deve corresponder ao valor justo líquido dos custos de transação. Então, nós temos aqui o conceito que você precisa estar atento, de custos de transação. Também tem que ficar atento ao conceito de encargos financeiros
E também tem que ficar atento ao conceito de valor justo. E aí eu já te digo o seguinte, esse conceito aqui de valor justo, a minha sugestão é que você leve esse conceito para a colinha. Por quê? Porque esse é um conceito muito usado em pronunciamento técnico, então daqui para frente você vai ouvir falar sobre esse termo, valor justo, algumas vezes. E eu sei que alguns termos, alguns conceitos contábeis são mais difíceis de vocês memorizarem, até porque alguns são muito parecidos, inclusive. Então, a minha sugestão é, leva esse conceito e essa ideia do valor justo para a tua colinha, porque quando você estiver estudando algum outro assunto da contabilidade e se deparar com o valor justo, fica fácil de você encontrar a resposta para o que é o valor justo, tá? Então, fique atento aí a isso. Mais por essa razão do que por outras. É fácil de você conseguir encontrar a resposta, porque você vai precisar desse conceito em outras aulas. Vamos então iniciar aqui o estudo desse pronunciamento, sabendo que esses 3 conceitos você tem que ter muito claro, e a gente já vai falar sobre o que é cada um deles, mas antes, vamos passar ali pela introdução do pronunciamento, porque quando você estiver estudando sozinho, eu quero que você fique atento a algumas informações. Veja aqui, ó. O item 1 do pronunciamento, ele diz, o objetivo do presente pronunciamento, que fala sobre algumas informações, né, não só empréstimos, é estabelecer o tratamento contábil aplicável ao reconhecimento, mensuração e divulgação dos custos de transação incorridos e dos prêmios recebidos no processo de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais e ou dívida. Então, esse pronunciamento fala de outros itens, como prêmios na emissão de títulos, valores mobiliários, e nós vamos ficar atentos aqui ao tratamento contábil aplicável aos custos de transação e encargos financeiros. Item 2 ali, ó, o presente pronunciamento regula a contabilização e evidenciação dos custos de transação incorridos na distribuição primária de ações ou bônus de subscrição, lembra que eu falei que ele fala de outros itens, né? Na aquisição e alienação de ações próprias, na captação de recursos por meio da contratação de empréstimos ou financiamentos, ou pela emissão de dívida, bem como dos prêmios. Então, ele foca na contabilização e evidenciação, registro de custos de transação. Agora sim, vamos aqui passar pelos conceitos e vamos começar com o conceito de custos de transação. Os custos de transação, pessoal, eles são gastos incrementais. São informações, são itens necessários para que aquele empréstimo exista. Então, inclui aqui, a gente já vai passar pelo conceito, mas só para clarear antes da gente ir para a leitura do pronunciamento, ele inclui alguns valores que a entidade, que a empresa gasta com contadores, advogados, com auditores, com relatórios para elaborar alguns relatórios de prospecção, valores também de publicidade, taxas, comissões, são os gastos incrementais. Tudo isso faz parte de custo de transação. Veja ali, ó, custos de transação são somente aqueles incorridos diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à consecução das transações citadas, no item 2. Vamos lá. São, por natureza, gastos incrementais, já que não existiriam ou teriam sido evitados se essas transações não ocorressem. Então, alguns exemplos. Gastos com elaboração de prospectos e relatórios, remuneração de serviços profissionais como auditores, contadores, advogados, consultores, gastos com publicidade, taxas e comissões, custos de registro, tá? Então, são gastos incrementais, que só existem porque aquela transação está ocorrendo. Como que isso costuma ser cobrado em prova? De forma prática, mas pode ser cobrado de forma teórica. O foco principal é realmente de forma prática. O que você faz com esse custo da transação no momento do cálculo de empréstimos? Basicamente isso. Então, fixa esse conceito de que são custos incrementais, são gastos incrementais e são custos que existem relacionados àquela operação, mas veja que não estão incluídos em custos de transação, ágios, deságios na emissão desses títulos, valores mobiliários, despesas financeiras, nada disso está incluído em custos da transação. Despesa financeira,
ágil, deságil, é o quê? É encargo financeiro. Encargo financeiro é a soma de despesa financeira, custos de transação, prêmios, descontos, ágil, deságil e assemelhados. Então, já fica atento a isso. Custos de transação são aqueles gastos incrementais, são coisas bem aleatórias, bem diferentes, né? Valores de profissionais, né, como contadores, auditores, profissionais de investimento, advogados, gastos para elaborar alguns relatórios, gastos com publicidade, taxas, comissões, são coisas bem aleatórias. Veja que não tem diretamente uma relação com o financeiro. E aí nós temos os encargos financeiros. Encargos financeiros são despesas financeiras, ágil, deságil, descontos e custos de transação. Custos de transação faz parte de encargos. Por que eu estou frisando isso para você? Porque algumas questões, elas trazem aí informação sobre o custo de transação. E aí pede, por exemplo, o total dos encargos. Você tem que lembrar que custos de transação fazem parte de encargos financeiros. Ok? Então, você tem que lembrar. Conceito. Tudo bem? E valor justo? Valor justo, deixa eu até aqui, que eu vou escrever algumas informações adicionais. Valor justo é um conceito que a gente vai ver muito, vários pronunciamentos trabalham esse conceito de valor justo, então você tem que ficar aqui atento. O que o CPC 08 fala sobre isso? Ele diz para você que o valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. Então, ok, fizemos a leitura, vimos que o valor justo é um valor pelo qual o ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado. O que isso significa? Vamos traduzir aqui esse conceito de valor justo de acordo com o pronunciamento. O valor justo é uma mensuração baseada no mercado. Mensuração baseada no mercado. O que significa isso? Primeiro que mensuração, você lembra que é atribuir valor, né? É a atribuição de valor baseada no mercado, é o valor de mercado. Valor justo é valor de mercado, lembre disso. E ele decorre do que nós chamamos de transação não forçada. Transação não forçada. Então, ele decorre de uma transação não forçada. É uma transação que ocorre em condições normais. É uma transação que ocorre em condições normais de venda. É uma transação que ocorre em condições normais de venda. O que isso significa? O que esse conceito significa? Que é o seguinte, pessoal. Então, valor justo, primeira coisa, lembre disso, é valor de mercado. Valor de mercado em uma transação não forçada. Então, vamos lá. Você tem um imóvel. Vamos pensar em duas situações para esse imóvel. Primeira situação, você tem um imóvel, está com tempo para vender, não tem necessidade de dinheiro agora, vai colocar esse imóvel para venda, e aí, para colocar esse imóvel à venda, você vai contratar um corretor, então vai ter aí algumas despesas com o corretor, sabe que vai ter gente que vai fazer visita no imóvel, vai levar um tempo, você estabeleceu um valor do imóvel, que é o valor de mercado para aquele padrão de imóvel, região, condições do imóvel e tudo mais. E o que vai deixar alguma coisa dentro ou não, está mobiliado ou não, enfim. É um imóvel que está aí com um valor padrão para o mercado. Não está cobrando nem mais e nem menos e vai ser vendido em condições normais, de acordo com o transcorrer das coisas, certo? Vai ter gente que vai ver que vai gostar, vai se interessar, mas pode ser que não compre, vai ter gente que não vai gostar, enfim. Leva um tempo, e você sabe, e esse imóvel está sendo vendido em condições normais. Essa é a primeira situação. Esse é o valor de mercado do imóvel. Segunda situação, você tem um imóvel e precisa de dinheiro e quer vender com urgência. O que você faz? Você identifica qual é o valor de mercado daquele imóvel e fala, vou colocar um valor abaixo, porque eu quero vender logo. Esse não é o valor de mercado. Ok? E aí, o que você faz? Coloca a venda por um valor baixo para vender logo.
É um imóvel que está sendo vendido em uma transação comum, em condições normais de venda? Não. Então, ele não está sendo vendido em uma transação não forçada. Ele não está em condições normais de venda, certo? Tanto que você colocou um valor abaixo do valor de mercado justamente para vender logo. Então, quando tem essas condições, você consegue identificar que esse imóvel não está sendo vendido pelo valor de mercado. O valor de mercado é aquele em condições normais, tudo certo. Compreendeu? Esse é o valor justo. Anota isso lá separadinho, como eu falei para você, porque você vai trabalhar esse conceito muitas vezes. E aí, algumas informações que você tem que ficar atento. Primeiro ponto. O que a gente já viu até agora sobre encargos financeiros? Nós vimos até agora que os encargos financeiros, eles são registrados em uma conta retificadora do passivo, certo? Você registra o teu empréstimo pelo valor bruto, deduz os encargos financeiros e chega num valor líquido, ok? Só que agora, com esse pronunciamento, tem um detalhe a mais, que você tem que lembrar. Esse valor líquido não é simplesmente o valor líquido de encargos, não. Você tem que lembrar que esse valor líquido, ele tem a questão do custo da transação. E o que isso interfere? Interfere o seguinte, se você faz um empréstimo, faz aí a contratação de um empréstimo no valor de R$1.000, mas aí tem a incidência de R$200 de custo da transação. Qual é o valor líquido desse empréstimo? O valor que entra na tua conta bancária. R$1.000 menos 200, R$800. Ok? Então, fique atento a isso, porque se a questão traz lá, um empréstimo no valor de R$1.000 e não tem nada de custos da transação, é esses R$1.000 que vão entrar na tua conta e você vai pagar juros e tudo mais. Entendeu o raciocínio? Agora, se a questão traz o valor que você contratou de R$1.000 com custos da transação de tanto, então, esses custos da transação vão ser deduzidos. E os juros vão ser cobrados em cima do valor líquido. Nesse caso, dos custos da transação, 800, ok? Agora, se não tem custos da transação, ele vai ser cobrado em cima de quanto? De 1.000. Então, vamos aqui para o quadro em branco, porque pode ser que tenha ficado meio confuso aí, eu quero te explicar essa situação para que fique bem claro para você. De novo, vamos falar de duas situações. Primeira situação, contratação de um empréstimo no valor de R$1.000, certo? Esse é o valor que você contratou, que vai entrar na tua conta. Só que você não vai pagar isso, né? Porque você sabe que paga esse valor, que é o principal, mais juros. Então, vai ser cobrado aqui juros. E você vai calcular os juros em cima de quanto? Você vai aplicar uma taxa vezes o valor principal. Provavelmente juros compostos, né? Porque estamos falando de operações financeiras, mas isso não vem ao caso no momento. O que importa é que você entenda. Os juros vai ser calculado em cima do valor principal. Segunda situação, você fez a contratação de um juros de R$1.000, mas aí o banco diz para você o seguinte, eu tenho custos da transação desse empréstimo. Custos de transação. No valor de quanto? No valor de R$200. Aí você fala, puxa, então vai entrar na minha conta 800. E os juros? Os juros, você vai pagar esses juros. Você vai calcular os juros em cima do quê? Nesse caso, você vai aplicar uma taxa para calcular os juros em cima do valor líquido de custos da transação. Ok? Esse é o primeiro ponto que é importante que você fique atento. Aí, o que mais que a gente tem que ficar atento quando fala desse pronunciamento? Vamos lá, então, para o pronunciamento para terminar de fazer esse estudo e resolver uma questão de prova. Veja ali o que ele fala. No item 11, ele diz o seguinte, o registro do montante inicial dos recursos captados de terceiros classificáveis no passivo exigível, então o registro inicial do empréstimo, deve corresponder ao seu valor justo líquido dos custos de transação, diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Voltando lá para o nosso exemplo. O raciocínio desse exemplo é muito importante para você entender a questão de prova. Nesse caso aqui, vamos supor, vou jogar um valor de juros, tá? Vou jogar aqui um valor de juros, vou até mudar a cor para destacar um pouco mais. Vamos supor que você calculou os juros e tem aqui juros de R$3.000. Quanto vai aparecer lá no teu passivo? Vai aparecer
o empréstimo de 13 mil, lembra que é o valor bruto total, e juros de 3. Opa, pera lá que eu fiz aqui considerando que esse empréstimo seria de 10 mil. Então, vamos lá. Vou jogar um 0 a mais em tudo, tá? Só para a gente fechar aqui o raciocínio. Porque eu considerei que o empréstimo era de 10 mil. E aí, então, beleza? Joguei um 0 a mais ali. Aqui ficou 10 mil de empréstimo, 2 mil reais de custos da transação, 8 mil reais valor líquido. Tá tudo bem alto, mas não tem problema. É só para você fechar o raciocínio. E aí, você registrou dessa forma, o valor bruto do empréstimo, deduziu os juros, e no teu passivo vai aparecer o valor líquido de quanto? De 10 mil, que é o valor do empréstimo que entrou na sua conta bancária. O valor principal é o valor que você contratou, o valor que entrou na conta, certo? É assim que a gente fez até agora, não é? Agora, nessa segunda situação aqui com custos da transação, aqui, vamos jogar os juros de 3 mil reais de novo. Como isso vai ser demonstrado no teu balanço patrimonial? Bom, empréstimo de 13 mil, que é o valor bruto, custos da transação de 2 mil e juros de 3 mil. O valor líquido vai aparecer quanto? 8 mil reais. Ok? Isso gera essa diferençazinha aqui, tá? Então, ele é demonstrado lá no passivo como uma retificadora, assim como os juros. E o que a gente viu até agora, né? A gente tinha visto que os juros é registrado numa retificadora, que a gente chega no valor líquido, agora só fica atento. Quando tem custos da transação, ele também é considerado uma retificadora do passivo, e o teu valor líquido ele reduz. E ele vai para quanto? Pelo valor contratado menos o custo da transação. Ok? Tudo bem? Inclusive, os juros ele vai ser calculado em cima do valor líquido, dos custos da transação. Certo? Agora, tem um detalhe a mais. O que a gente viu no pronunciamento? Tudo isso daqui é chamado de encargos financeiros. Então, eu poderia simplesmente colocar uma retificadora, encargos financeiros a apropriar, aqui é juros a apropriar, lembra? Juros a transcorrer, juros a apropriar. Eu poderia simplesmente colocar uma retificadora, encargos financeiros a apropriar, no valor de 5 mil reais. Tudo bem? Ok, pessoal? Até agora é isso. Vamos voltar lá, então, para o pronunciamento e continuar fazendo a leitura e o estudo dele. Antes de falar dos encargos financeiros, vamos partir para o item 13, que fala de custos. Ele diz: os custos de transação incorridos na captação de recursos por meio da contratação do instrumento da dívida, do empréstimo, devem ser contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido para a evidenciação do valor líquido recebido. Exatamente o que eu te mostrei agora. Ele tem que ser contabilizado como redutora, como retificadora, ele reduz, ok? Outro ponto, os custos de transação de captação não efetivada devem ser reconhecidos como despesa no resultado do período em que se frustrar essa captação. Gente, pensa o seguinte, se esses custos da transação fazem parte dos encargos financeiros, você já sabe o que fazer com esses encargos. Você vai apropriar ao resultado à medida que o tempo vai passando, com a fluência do prazo. Ok? Tranquilo? Então, só para frisar. Porque o que é bem importante é que você lembre que custos de transação fazem parte de encargos financeiros. Lembre disso, encargos financeiros é a soma de despesa, custos de transação, prêmios e por aí vai. Tranquilo? Para a gente encerrar, vamos passar pelo item 12, que diz o seguinte: os encargos financeiros incorridos na captação de recursos junto a terceiros devem ser apropriados ao resultado em função da fluência do prazo, mas a gente já sabe disso, né? A gente vai apropriar o resultado com o transcorrer do tempo em função da fluência do prazo, nenhuma novidade, pelo custo amortizado usando o método dos juros efetivos. E aqui grife e fica atento. Por quê?
Muitas questões de concurso que envolvem cálculo de empréstimos e que trabalham com o CPC 08, com custos da transação, elas tentam te confundir. E aí, o que a questão vai fazer? Ela vai falar para você, vai trazer algumas informações, entre elas, a taxa de juros composto, e traz aí taxa de juros efetivo, ou taxa efetiva, taxa de custo efetiva. Ela traz uma taxa efetiva e traz uma outra taxa de juros. E aí você olha e fala, vou usar o que nessa questão? Vai usar taxa efetiva. Foca na taxa efetiva, ok? Fixa nisso. Tranquilo? Foi aí esse pronunciamento? Agora vem aqui comigo, não vai dar tempo da gente resolver nessa aula, que senão vai ficar muito extensa, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa questão que já foi cobrada em prova. Essa é uma questão da FCC, é uma questão mais antiga, de 2014, se eu não estou enganada, embora ela esteja usando aí 2011, mas não é. Se eu não estou enganada, 2014 ou 2015, mas não importa. O que importa? Que essa questão é muito boa. E essa questão aqui, FCC, quando vocês começarem a estudar, vocês vão... normalmente não coloco a banca, porque eu estou trabalhando bancas de concursos fiscais, FCC, FGV, CESP, SEBRASP, e eventualmente uma questão ou outra de outra banca, quando for uma questão muito legal para o raciocínio, senão foco nas questões de bancas fiscais. E essa questão aqui, as questões da FCC, elas são questões que de vez em quando viajam, assim. São questões que quando você olha, você fala, gente, como que a pessoa vai ter tempo de resolver essa questão numa prova que tem tempo tão contadinho, né? Então, questões muito extensas em prova, pessoal, deixem para depois, tá? Essa é uma questão FCC, e a FCC dá uma viajada nessas questões de cálculo, não só de empréstimos, mas aí outras coisas também, outros componentes de contabilidade, e é muito boa para treinar o raciocínio, porque ela passa pelo pronunciamento praticamente a esses itens todos que a gente viu. E eu quero que você tente resolver essa questão com base principalmente no raciocínio desse exemplo que a gente viu agora há pouco. Porque esse exemplo que eu te dei, esse aqui que eu te mostrei as informações, e trabalhei de uma maneira muito simples com você o raciocínio, tá tudo meio rabiscado, porque escrever aqui com a câmera aberta fica assim horrível. Mas sei que você conseguiu compreender o que eu escrevi. E o raciocínio durante o trabalho não foi um raciocínio complexo, né? A gente trabalhou aqui coisas que a gente já viu e eu te mostrei o que muda quando entram alguns detalhes do pronunciamento, ok? E aqui, só para a gente concluir, falando do pronunciamento, você tinha que lembrar que você ia usar a taxa efetiva, tá? Então, trabalhando esse raciocínio aqui, você conseguiu ver que é possível, não é possível? É possível, são detalhes que o pronunciamento traz que você tem que ficar atento. Então, o que eu quero? Eu quero que, com base nesse raciocínio, nesses conceitos que a gente já trabalhou, tente resolver essa questão sozinho. Na próxima aula, nós iniciamos resolvendo essa questão juntos. E eu quero que você tente resolver sozinho para identificar exatamente onde está a tua dificuldade, né? Para que você veja comigo na próxima aula onde você errou, caso você erre, tá? Então, raciocina, tenta resolver, e na próxima aula você começa acompanhando comigo a resolução dessa questão, e aí se você ficou com alguma dúvida ou teve algum erro na resolução, você já consegue enxergar onde você errou, beleza? Vamos encerrar essa aula então. Próxima aula, concluímos empréstimos e já começamos com variação monetária para encerrar operações financeiras. Até mais.